os adolescentes tornaram-se jovens, os jovens são pais, e temos alguns adultos que continuam firmes. É muito bom rever a querida Igreja Central de Ribeirão Preto. Aqueles que têm o privilégio de ocupar o púlpito, acompanhado também da responsabilidade, sabe que é mais fácil estar ouvindo do que estar pregando. Quando você está ouvindo, você pode relaxar um pouco mais e até adormecer. Mas quando você está falando, a responsabilidade da conexão com o auditório. Especialmente agora, pela maravilha da tecnologia, nós podemos ter pessoas gravando, filmando, e até não presencialmente, mas à distância, em outros lugares, acompanhando também a exposição da Palavra de Deus. Então, a nossa saudação àqueles que têm a oportunidade também de ouvir essa mensagem agora ou depois, ou também estar em contato conosco no culto, de uma forma virtual à distância. As minhas pernas são trêmulas, é sempre uma responsabilidade colocar-se diante do povo de Deus. E hoje nós teremos uma mensagem simples, um sermão assim muito direto. É uma responsabilidade trazer um recado de Deus para vocês, primeiramente para mim. Queremos fazer uma investigação em nossa vida espiritual. Os nossos relacionamentos com o nosso próximo e também com o nosso Senhor. A base da religião verdadeira. Como andam os meus relacionamentos? Eu ouvi uma história com ele, de dois judeus que trabalhavam em Nova York, no comércio, e tinha uma loja um de frente para o outro. Com o passar do tempo, um dia eles tiveram ali um problema, uma dificuldade, diferente das anteriores, e estava meio complicado restaurar o relacionamento. E eles foram então se agredindo cada vez mais, a ponto de que os produtos comercializados eram semelhantes, e um colocava uma oferta, o outro colocava uma oferta ainda menor. Um objeto por $5, no dia seguinte, na loja da frente por 4. Depois por 3, depois por 2. E já estavam quase se autodestruindo comercialmente falando, porque o objetivo de um era prejudicar o outro. A história com ele diz que um dia desceu um anjo do céu e foi fazer a visita a um dos comerciantes. E disse assim: eu tenho uma missão muito especial, eu sou encarregado de lhe conceder um favor. O que você pedir vai lhe ser concedido. Mas é um pedido só. Vamos ponderar um pouquinho. Você pode pedir dinheiro e define a cifra. Pode pedir poder e discuta que posição você quer ocupar. Pode pedir riqueza, saúde, fama, mas é um pedido só. Peça o que você quiser e de forma imediata vai lhe ser concedido. Mas como assim? Enquanto considerava, o anjo disse assim: apenas mais um detalhe. Pondere um pouco. O que você faria com o dinheiro, com a fama, com o poder, com a saúde? Eles ponderaram um pouco. Agora uma condição. Já pensou no que você quer pedir? Estou quase decidido já. Então saiba que o que for dado para você será dado em dobro para o seu companheiro aqui da frente do comércio. Ele vai ter o dobro do que você receber. E aquele homem então disse: então está muito fácil, já está decidido. Eu quero agora ficar cego de um olho.
Nós temos uma expressão comum que é o politicamente correto. Eu estava pensando esses dias que também tem alguns que começam a pensar no espiritualmente correto. Então, ao vir para a igreja, nós temos um comportamento, nós colocamos um traje, nós damos uma arrumada no visual, até ensaiamos a nossa interlocução com o nosso semelhante, porque existe o espiritualmente correto. Em uma das minhas igrejas que pastoreei, tive uma cena um pouco calorosa um dia em que os irmãos estavam discutindo a porta da igreja assim, e quase já partindo para a agressão física, e juntamente com o diácono conseguimos quase que empurrá-los assim, literalmente, para dentro do templo. Mas os ânimos estavam acirrados, a discussão continuou. E olha que um quase avançou no outro, e nós então o detemos. Disse: pastor, o que o senhor fez comigo? Eu brigando aqui dentro da igreja, falando palavrões, atribuindo a minha responsabilidade. Eu disse: o senhor sabe que você está brigando, aqui é a casa dele. Os vizinhos são culpados de um testemunho negativo sobre o Evangelho. Uma investigação sobre nossa vida espiritual. E o desejo que, em meia hora, o Espírito Santo possa colocar em nossa mente a certeza de que Deus não desistiu da gente. Que Jesus nos atraiu para cá para dar-nos uma mensagem de ânimo para prosseguirmos com a nossa vida cristã. O texto é o Evangelho de São João, o capítulo 21. Hoje será um sermão expositivo, em que nos concentraremos em um capítulo da Bíblia, com menções em outros textos, mas a base está aqui. São João, capítulo 21. Embora eu vou analisar o capítulo, eu quero chamar a atenção do cerne da mensagem, no verso 16, 17, num diálogo entre Jesus e Pedro. Começando pelo verso 15, Evangelho de São João, capítulo 21, verso 15, nós vemos assim: depois de terem ceado, jantado, se alimentado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe uma segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes: apacenta as minhas ovelhas. Uma terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito pela terceira vez: amas-me? E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E então disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Aqui nós temos o diálogo resumindo um trabalho de restauração de Jesus para com o discípulo chamado Pedro, ou Simão. Cada um de nós tem uma carência muito grande de também ser restaurado por Jesus. Sentir-se perdoado por aquele que verdadeiramente pode perdoar, para então trabalharmos o perdão nos nossos relacionamentos, vivemos uma vida diante de Deus de paz, de segurança, de alegria. Nós temos alguns exemplos bíblicos em que a restauração teve lugar com marcas que se prolongaram pela existência. Você pode pensar um pouquinho em Jacó, um dos patriarcas, que viveu uma vida com bens, com recursos, com um destino glorioso de ser um abençoado, mas muito infeliz. Até que teve aquele encontro necessário com o seu irmão, e antes dele,
no Vale do Jaboque, lutou a noite toda com o ser espiritual, o próprio Jesus. Pela manhã, recebeu a bênção, a restauração, mas seguiu coxo pelo resto da existência. Você pensa que um dia Jesus encontrou-se com Saulo e indo para Damasco, e uma luz sobrenatural lhe secou os olhos, por 3 dias ele não enxergou nada, depois sob o ministério de Ananias ele teve a vista recuperada, mas dizia sempre ter um espinho na carne, uma limitação. Queria falar um pouquinho da restauração de Jesus para com Pedro. Todos nós temos muito assim de Pedro. As características dos personagens bíblicos se encontram também em cada um de nós, porque eles eram homens, mulheres, falíveis, pecadores, com os seus impulsos, com os seus traços de personalidade, com as suas características herdadas ou cultivadas, com os seus temperamentos. Mas hoje o sermão não é um sermão para falar de psicologia, ou do autoconhecimento, ou por que agimos como agimos. Jesus chamou a Pedro para um processo de restauração. Foi um diálogo muito significativo, que se resumiu a uma pergunta: Pedro, você me ama? Se o sermão fosse exegético, quando você pega as línguas originais da Bíblia, o grego, o hebraico, o aramaico, olha a declinação do verbo, busca palavras sinônimas,